Muito bem. Estão vendo minha tela aí, né? Tá tranquilo aí. Beleza. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Então, vocês sabem o que é corrente alternada e corrente contínua, né? Estudaram isso aí já? Sim. Então, beleza. Então, agora a gente vai ver a aplicação do diodo em um circuito de corrente alternada. Como é que ele vai se comportar para esse circuito aqui? Eu vou mudar a alimentação, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de uma fonte de corrente alternada. Vou colocar aqui 10 volts. Então, a corrente contínua, né, ela não varia no tempo. Se eu pegar aqui o tempo e a tensão, uma fonte de 10 volts, ela vai ser 10 volts até ela se descarregar, né? Vou pegar uma bateria, ela vai permanecer com 10 volts lá, estaticamente, a todo tempo, permanentemente. Agora, já na fonte de corrente alternada, né? Já na fonte de corrente alternada, é um pouquinho diferente, né? Ela vai variar no tempo. Então, eu vou ter aqui um semiciclo positivo e um negativo, certo? E esse semiciclo vai se repetindo no tempo, tá? Então, esse valor aqui, ó, o valor máximo aqui desse semiciclo, tá? É o valor de pico. Tá? Para esse caso aqui, vai ser 10 volts. Certo? Então, eu vou ter um valor de pico positivo e um valor de pico negativo. Menos 10 volts. Okay? Nesse ponto aqui, eu tenho a tensão de pico, VP. Certo? Tá aí tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos ver como é que vai funcionar a tensão aqui no diodo. Então, eu tenho que analisar tensão no diodo. Ciclo por ciclo. Tá? Então, o que vai... Vamos fazer a tensão? Não, primeiro eu vou ver a corrente, para ver ficar mais claro. Depois a gente vê a tensão, que a tensão é um pouquinho diferente. Vamos ver a corrente aqui, ó. Corrente no diodo. ID. Certo? Então, quando eu estou aqui nessa parte do semiciclo positivo, certo? É como se eu fizesse isso aqui na fonte. Eu colocasse um positivo aqui e um negativo aqui embaixo, né? Aí, como o meu diodo ele vai ficar polarizado diretamente, então ele vai conduzir eletricidade, vai conduzir corrente, né? Então ele vai conduzir a partir do momento que a tensão vai subindo aqui, sai do zero, a partir do momento que ela passar de 0,7 volts, né, o diodo vai conduzir. Então, eu vou ter corrente no diodo. A corrente, ela também vai variar no tempo. Né? Vai variar no tempo. Ok? E aí, a tensão do diodo, deixa eu melhorar meus gráficos aqui. A tensão do diodo vai ser o quê? Ela vai ser o seguinte, ó. É que aqui vai ficar difícil de eu escrever, fazer um desenho, então. Mas vamos ver aqui, vou tentar escrever aqui. A tensão do diodo vai ser o seguinte. Vai começar, vai chegar até 0,7 e depois vai ficar em 0,7. Né? Porque quando chega a tensão em 0,7 nele, ele começa a conduzir se estiver diretamente. Né? Aí chegou aqui, vai cair. Okay? Se eu colocar um voltímetro aqui no diodo para medir a tensão em cima dele, né? Nesse semiciclo positivo, eu vou conseguir medir só 0,7, porque ele vai estar conduzindo. Né? Ok? Ficou claro aí essa primeira parte?
Tá simples. Beleza. Aí agora eu vou ver aqui o semiciclo negativo. Né? A corrente circulou aqui, vai chegar aqui no zero, e agora vai vir para o lado negativo. Né? Quando ela muda para o lado negativo, é como se aqui na fonte eu invertesse aqui. Ó. Aqui ficaria desse lado aqui negativo, e do lado de cá, positivo. Então, o diodo, né, ele ficou polarizado reversamente. Né? Se está reversamente, vou melhorar esse desenho aqui, está meio feio. Se está polarizado reversamente, ele funciona como uma chave aberta. Se é uma chave aberta, não tem corrente, então a corrente aqui vai ser zero. Né? Vai ser zero. E aí, né, como ele é uma chave aberta, né, igual a gente tinha visto lá no exemplo lá da polarização reversa, ele vai segurar, né, toda a tensão em cima dele. Então, aqui nesse caso, eu vou ter uma tensão negativa em cima dele, né, que justamente é a tensão reversa. Ele vai chegar a essa tensão reversa máxima aqui. Né? Aí vai voltar, repetir o semiciclo positivo. Aí eu vou ter corrente novamente, né? E a tensão em cima dele vai ser só de 0,7. Ok? E assim vai repetindo no tempo, de modo que a corrente no diodo vai ser dessa forma aqui. Ó. Vou ter um semiciclo conduzindo e o outro não. Um conduz e o outro não. Ok? Ficou claro aí? Tá sim. Tá. Esse circuito aqui, pessoal, é chamado retificador de meia onda. Retificador de meia onda, porque ele só conduz em parte do semiciclo, em parte da onda. Ok? Então, vejam o seguinte, ó. Aqui, quando eu mostrei para vocês, ó, eu tenho aqui, na corrente contínua, o valor de tensão aqui somente nessa parte positiva aqui, né? Se eu considerar que aqui ia ser mais V, né? E no tempo, eu não tenho variação, né? Eu fico somente em um quadrante, somente nesse quadrante positivo. Aqui, nesse caso aqui da corrente, ó, vejam o seguinte, que a corrente aqui no diodo, ela vai ficar somente nesse quadrante. Né? Ela não, apesar dela variar no tempo, mas ela não vai ter valores negativos, somente positivos. Okay? Então, eu consigo calcular um valor médio aqui, ó, que vai se assemelhar a um valor de corrente contínua. Certo? Se eu calcular um valor médio aqui, eu consigo falar para você aqui que eu tenho uma corrente contínua aqui no diodo. Tá? Então, o que acontece aqui? Então, nesse circuito, aqui o lado da fonte é corrente alternada, né? E aí, quando passa pelo diodo, certo? Eu vou ter aqui em cima dessa resistência corrente contínua, porque o sinal aqui foi retificado, tá? Retificar em eletrônica, em elétrica, é transformar um sinal CA em CC. Tá? Então, o sinal de energia aqui foi retificado. Tá? Então, como que eu calculo esse valor médio aqui? Ó? Esse valor médio, tá? Aqui está corrente, mas eu tenho como calcular o valor médio da tensão que vai ser aplicada. O valor médio que a carga que vai receber de tensão, né? A tensão aqui, VR, em corrente contínua, tá?
A tensão no resistor ali vai ser o quê? Vai ser a tensão de pico da fonte, tensão de pico, dividido por π. Certo? Então, toda vez que eu tiver esse tipo aqui de circuito, eu consigo saber a tensão contínua nessa resistência usando essa fórmula. Né? Tensão de pico dividido por π. Ou eu posso fazer assim, ó. 0,318 vezes tensão de pico. Vai dar o mesmo resultado, senão vai dar aproximado. Né? Então, para esse caso aqui, ó, quantos volts esse resistor vai receber? Né? A tensão de pico aqui é 10. 10 dividido por π, quanto que dá? 10 dividido. Aqui na minha calculadora eu tenho o π aqui em cima, aqui, ó. Não sei se todos estão vendo, né? Em cima da tecla aqui, vezes 10. Então eu uso o Shift e aperto aqui, ó, π, 10 dividido por π. Então 3,18, né? 3,18 volts. O valor de π é 180, professor? É 180 graus, mas ele é 3,14. É. Ah, tá. Mas ele é 180 nos graus aqui, né? Que você tem 0 grau, aqui 90, aqui 180, né? Mas é justamente isso, ó. Eu divido por π, porque eu consigo ver aqui o seguinte, ó. Aqui eu vou ter 90 graus, né? E aqui eu tenho 180 graus. Que 180 é igual a π. Né? Aqui em 90, no pico máximo, aqui é π sobre 2. Né? Então, esse valor de pico aqui, eu vou ter ele por 180 graus, eu vou ter ele por π. Por isso que eu divido por π. E aí eu tenho um valor médio. Né? Aí esse valor médio, nesse caso aqui é 3,8, 3,18. Aqui também vai dar o mesmo resultado, né? 0,318 vezes 10 vai dar também 3,8. Então, tente montar esse circuito aqui, pessoal. Né? Esse circuito aqui, vocês teriam, para você medir essa tensão aqui de 10 volts, você teria que aplicar um voltímetro aqui na escala CA, para você medir os 10 volts, certo? E do lado de cá você tem que aplicar um voltímetro na escala de corrente contínua, né? E aí você vai medir esses 3,18 volts, que é, de fato, a tensão que essa resistência vai receber. Mas por mais que ela seja de meia onda, professor, ela nesse caso aí já é contínua? É contínua aqui, eu considero contínua. Porque contínuo, ele está só com quadrante. É que eu estava estudando, e aí eu vi assim, que quando ele passa pelo diodo, quando a corrente alternada passa pelo diodo, aí ela ainda, no caso, quem faz ela ficar, digamos assim, linear, até o nome da matéria, o que faz ela ficar linear são os filtros, os capacitores que vão filtrar ela, certo? O capacitor e o Zener. Ah, tá. A gente vai, entendeu? Lembra do exemplo que eu dei do Zener lá? Sim. Aqui, ó. Aqui, ó. Lembra que eu falei que a variação 5, 10, 50 o Zener vai ser aplicado nessa condição, né? Porque aqui a tensão em alternada, eu considero que 10 a tensão de pico, mas ela varia, né? Ó. Ela começa do zero, vai subindo, subindo, chega ao máximo e depois vai descendo. Né? Então tem toda uma variação. Né? Quando eu aplico um Zener nesse circuito, ele vai tipo eliminar essa variação para determinada parte do circuito, né? Mas você tem razão, tem como, tá? Tem meios da gente eliminar essa pulsação aqui. É por isso que nesse caso aqui,
Se a gente eliminar a pulsação, né, colocando alguns recursos, aí a gente vai melhorar essa tensão média aqui, né? Consegue aumentar um pouquinho. Né? A gente faz, eu faço com que essa curva aqui, ó, essa parte aqui, em vez de ela descer reta aqui, ela faz isso aqui, ó. Aí aqui já começa a subir de novo. E aí eu vou diminuindo a inclinação, né? No final, eu vou ter uma coisa quase... Aí vou diminuindo, até que no final tá quase retinho, entendeu? Mas a gente vai chegar lá ainda. É o chamado Ripple? Ripple, isso aí. Pô, a galera toda já conhece, já. Pô. Como é que é o nome aí, Elton? Ripple. É o Ripple. Ou Ripple. Isso significa? Essa diferença aqui, ó, daqui do máximo até essa parte aqui de baixo. Ah, saquei, beleza. Essa diferença aqui é o Ripple. Então, quanto menor o Ripple, mais pura vai ser a corrente contínua. Tá? E maior é o bitelo do capacitor. Isso. A gente vai ver lá a tensão de Ripple. Maior o quê, Elton? Você cheio do inglês aí, cara. O bitelo é o capacitor, maior é o capacitor. A capacitância dele, né, professor? Isso, é isso aí. Que aí, em alguns circuitos, né, você tem uma... como que fala? Um limite de variação, tá? A gente trata aqui, pessoal, né? Eu faço o desenho aqui e falo aqui para você que a corrente contínua não varia, 10 volts aqui. Né? Mas se a gente pegar, a gente vai ver lá na escola tem osciloscópios. A gente consegue ver essa variação. Ela não fica perfeitinha aqui, ela dá uma variadinha aqui, ó. Né? E a mesma coisa aqui também para a corrente alternada. Ela não fica essa ondinha perfeita, não. Você vê uma corrente alternada, ela é toda assim, ó. Né? Então, aí tem variações admissíveis, né? Então, tem que calcular, tem como você admitir um valor de variação, né? Um valor de Ripple. Professor? Oi. Qual é o caso que entra corrente alternada de 10 volts? Porque eu pensei que, além da tomada, só entraria tensão baixa se tivesse alguma coisa que diminuísse. Tem alguma coisa que diminui, sim. A gente vai estudar. É o transformador. Ah, tá. O transformador direto no aparelho, né? Isso. Vocês já viram falar sobre transformador? Sim. Sim, né? É porque eu estava imaginando que talvez esse daí seria conectado direto na tomada. Sim, poderia. Eu poderia. Só que na tomada seria 220, né? 220. Vai funcionar da mesma forma. A mesma análise que a gente fez aqui vai ser para 220. Só que aqui a tensão de pico vai ser... não, vai ser um pouquinho mais. Vai chegar lá. Porque tem transformador que fornece para o aparelho corrente alternada, né? Na verdade, todo transformador é de corrente alternada. Ah, certo. Tá? Todo transformador é de corrente alternada. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo que você deu aí. Vamos avançar um pouquinho aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui o seguinte, ó. Vou fazer o mesmo circuito. Vou colocar aqui 1K. Aqui o diodo. E aqui 220 volts eficaz. Tá? E o que acontece, pessoal? Alguém já mediu a tensão na tomada aí da casa de vocês? Alguém? Já? Você mediu quantos volts aí? 220, 221? Fica variando, né? 215, 216, 217. É aquele negócio que eu falei aqui, né? Ó. Ela não fica... A onda ela não fica perfeitinha, ela fica variando no tempo. Né? Mas é aqui o seguinte... Professor, só voltando antes do senhor continuar aí com essa questão do 220, aí esse VR que o senhor colocou aí,
é a tensão que está sobre esse resistor no exemplo aí de 10 volts, certo? Isso, certo. Tá, aí, o que eu estava calculando aqui, por exemplo, sendo 220 dividido por π, daria, no caso, 70, né? 70 volts. Isso aí. Professor, mas nesse caso aí não seria a tensão de pico? Seria. Calma aí, vamos lá. Você dividir 220 por π vai dar aproximadamente 70. Mas é exatamente isso aí que eu vou falar. Esse 220 que vocês medem aí, que a gente mede na tomada, não é a tensão de pico. Tá? Não é a tensão de pico. Porque é o seguinte, se você medir a tensão agora aí na tomada, ela vai estar próximo de 220. Igual o colega falou, 218, 216. Se passar meia hora e você for lá medir novamente, vai estar aproximadamente esse valor, né? Então, você não vai medir um valor que está variando no tempo, né? Então, esse valor aqui, 220 volts, é o valor eficaz. Tá? Valor eficaz. Os multímetros, eles medem a tensão de corrente alternada, eles medem o valor eficaz, tá? Ou RMS. Ok? O que esse valor significa é o seguinte, é como se eu pegasse essa senoide aqui, que tem o positivo e o negativo, e conseguisse achar um valor aqui que se mantém no tempo, né? Que seria o valor eficaz. Certo? Então, esse valor aqui não é o valor de pico. O valor de pico a gente só vai conseguir ver no osciloscópio, né? A gente vai montar lá na bancada lá da escola, né? E aí a gente liga lá uma tomada lá no osciloscópio que ele consegue ver certinho essa onda aqui de corrente alternada. Tá? Aí tem como a gente fazer as medidas, a gente vai ver. O valor eficaz é igual a 220, né? E aí a gente vai ver a senoide lá, o valor de pico. Tá? Então, qual que é a relação? Certo? Então, a tensão de pico, ela é igual a 0,707 vezes a tensão eficaz. Né? Então, para esse caso aqui, para mim achar a tensão que vai chegar nesse cara aqui, ó, né, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a primeira tensão de pico. Então, para esse exemplo, a tensão de pico ficaria quanto? 0,707 vezes 220. É isso? Não é isso não, peraí. Não é raiz é raiz de 2, é raiz de 2. Estou confundindo aqui, peraí. Vamos lá. Muita calma nessa hora. É raiz de 2 vezes valor eficaz. Né? E valor eficaz pode ser tensão de pico vezes 0,707. Agora sim. Então, lá, ó. Então, para a gente achar a tensão de pico aqui desse circuito, vai ser raiz de 2 vezes 220. Passam aí para a gente, por favor. 311. 311 volts. Então, esse aqui vai ser o valor de pico. Então, o diodo, ele não vai ver 220, ele vai ver 311. Certo? Ele vai ver 311. Então, aí, para a gente calcular o valor médio aqui, a tensão média aqui no resistor, né? Vai ser tensão de pico dividido por π. Então, 311 dividido por π. Quanto que dá aí? 98,9. 98,9 volts. Né? Então,
Se eu considerar aqui o 0,7 do diodo, né, esse cara aqui vai receber 98,2 volts. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Tudo certo. Então, gravem esse termo aqui, hein, ó, valor eficaz ou valor RMS. Não sei se alguém já teve a oportunidade de comprar um aparelho de som, alguma coisa similar, que lá tem lá potência lá, às vezes tem uma potência lá de, sei lá, não sei quantos mil watts, né? Sei lá, 100 mil watts. Aí embaixo, bem pequenininho, tem lá 50 RMS. O que vale é isso aqui, ó. A potência eficaz. É o valor eficaz, o valor RMS, que é como se fosse um valor médio, né? Um valor, como que eu posso colocar? É porque esse RMS é um valor calculado dessa onda. É como se fosse o valor real mesmo, né? Isso. Né? Esqueci como que é o termo RMS, é raiz... esqueci é raiz alguma coisa. Sei que é um... Raiz quadrática de alguma coisa. Oi? Raiz quadrática de alguma coisa aí. Raiz quadrada de algum metro, sei lá, não lembro. Depois eu pego para ver como que é esse termo. Mas é matemática, tá, pessoal? Não precisa me ater muito a essa questão matemática, não. Só que a gente tem que gravar isso aqui, ó. Tá? Tensão de pico, né? E, no caso aqui, a tensão média, né? Tensão de pico dividido por pi. Ok? Beleza? Alguma dúvida aí, não? Fechou. Tranquilo. Tá. Então, beleza. Para a gente não ficar com muito conteúdo, eu vou fechar aqui e vou mandar a lista de exercícios para vocês aí, tá? Lista 2. Esse exercício tem que entregar para você ou para... Não, precisa entregar não. É só para treinar aí, tirar dúvida. Tá? Beleza, então, professor. Tá joia? Valeu, galera. Valeu, professor. Beleza, então, daqui a pouco eu mando a lista lá, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, até às 10 eu vou estar por aqui. Daqui a rapidão vai ter aula presencial com vocês. Dia 23 começa. 23, semana sim, semana não, né? Até agora não saiu como vai ser essa divisão da turma, não, mas o que falaram pra gente é dia 23 começa dessa forma, semana sim, semana não. Valeu. Falou, senhor. Falou, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite a todos aí, valeu. Falou, galera. Valeu, professor.